Bom dia a todos que vieram para mais esse evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. Hoje aqui nós temos a felicidade de ter um tema bem diferente, instigante, que vem a ser trazido pelo Bredson Camelo, que é procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba, é professor, é palestrante e ele tem uma formação multidisciplinar, porque ele é graduado em Direito pela Federal da Paraíba e também em Economia, né? O que diz muito sobre o tema que ele vem trazer hoje, que ele vem nos falar sobre, inclusive, sobre obra publicada por ele de análise econômica das licitações e contratos. Bom, ele também é mestre em Direito Econômico pela Federal da Paraíba e em Políticas Públicas pela Universidade de Chicago. E também estudou um tempo na Alemanha, né, professor? E é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia. Corretas informações, professor? Bom, colegas que estão aqui nos assistindo, vou pedir que mantenham seus microfones mutados para conforto de todos e que podem escrever suas perguntas à vontade no chat, que à medida que elas forem pertinentes, eu vou repassando ao palestrante. Os certificados, eles são encaminhados em, no máximo, 10 dias úteis a todos. Então, já dando bom dia a todos, vou dar bom dia ao nosso palestrante. Bom dia, professor. Esteja à vontade para começar aqui a apresentar a sua obra, os seus estudos sobre análise econômica das licitações e contratos. Bom dia, professora Karen. É sempre um prazer conversar sobre esses temas de análise econômica, de licitação. Então, fico muito contente com o convite. E como a professora Karen falou, qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa, não esperem para o final, podem ir mandando as perguntas. Eu, apesar de trabalhar na área jurídica, sou procurador do Ministério Público de Contas, eu penso muito mais como economista do que como jurista. Então, tenho sempre que fazer esse disclaimer para adaptar as expectativas, para que vocês não esperem uma apresentação tão jurídica, vai ter uma pegada um pouco mais econômica, para bom e para ruim, não sei o que vão achar, mas fiquem à vontade para pular ou para evitar formalismos. Então, para mim, o que importa é a gente tentar ser o mais eficiente possível. E no caso de uma aula, a eficiência é comunicar o conhecimento, a informação. Tá? Então, não esperem até o final, podem ir perguntando. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, vou tentar compartilhar aqui. Como é a primeira vez que eu uso esse sistema para se habilitar aqui, né? Deixa eu permitir Webx. Agora vai. Estão vendo a apresentação? Tá abrindo. Abriu. Pronto. Então, a gente vai conversar sobre análise econômica na nova lei de licitações. Então, como é um assunto muito grande, eu vou fazer fiz um purpurri, assim, falar um pouquinho de cada tema mais relevante e me deter um pouco mais na parte de teoria dos leilões e de formatação de licitações. Mas como são temas diferentes do usual para quem está acostumado com a lei de licitação, com a área jurídica, qualquer dúvida podem ir perguntando. Ressalto isso. Não está passando. Foi. Pois bem, quais são esses são dois livros que eu tenho na área, um de análise econômica das licitações e contratos, isso é específico, e outro de introdução à análise econômica, para quem tiver curiosidade. Mas quais são os pressupostos da análise econômica? O que é que a análise econômica faz? É o uso das ferramentas da economia, principalmente da microeconomia, para estudar o fenômeno jurídico. Então, o objeto é o direito, o fenômeno jurídico, e as ferramentas são as metodológicas da economia, que se baseiam em basicamente duas premissas bem simples. Uma é que os agentes são racionais,
Isso não significa que todos são plenamente racionais, mas que ponderam suas escolhas, que realizam suas escolhas, com base em maximizar, em otimizar seu nível de satisfação. E o outro pressuposto é que elas reagem a incentivos, quase como consequência direta à racionalidade. Então, considerando que as pessoas agem para... eles são racionais, eles reagem aos incentivos de modo mais eficiente possível para os seus anseios. Então, é bem simples a premissa. E aí isso a gente pode aplicar para qualquer coisa na área do direito. E aí vamos pensar a uma área bem interessante, uma área que cresce bastante, é o estudo sobre consequências não desejadas. E o que isso tem a ver com licitação? Consequências não desejadas é aquela que você faz um desenho, você pretende algo, e os resultados às vezes são não previstos. Parece meio simples, mas isso em políticas públicas, isso em regulação, é muito presente, muito constante. Pegar alguns casos aqui para lembrar. Pode acontecer. Quando os britânicos estavam colonizando a Índia, eles estavam preocupados que tinha muitas cobras venenosas, e aí eles pensaram, como é que eu vou resolver esse problema do excesso de cobras? Aí ofereceram uma recompensa para cada cobra morta. Então, para cada cobra morta que um indiano apresentasse lá na sede do governo, eles receberiam uma quantia em dinheiro. Essa era a ideia para estimular, pensar as pessoas reagem a incentivos, então vou incentivar a matarem mais cobras. Só que aí ocorreu uma consequência não desejada ou não planejada, que foi o quê? Aumentou a população de cobras. Como assim? As pessoas passaram a criar cobras para matá-las e receber o recurso. Então, às vezes quando a gente pensa que pode resolver tudo com a lei, tudo com a regulação, a gente tem que considerar que essas outras pessoas, que os cidadãos vão adaptar suas condutas. Então, se a gente não considerar isso, se a gente achar que simplesmente com uma nova regulamentação, com a lei, a gente resolve tudo, a gente esquece que as pessoas adaptam seus comportamentos, como é nesse caso. Tem um outro caso bem famoso também, que aconteceu em Chicago, o famoso desastre do Eastland. Ele foi no 1919, 1915 tinha tido o Seamen's Act, que foi logo depois do acidente lá do Titanic. Muita gente morreu por falta de bote salva-vida. E aí passou essa lei obrigando todos os navios a terem a quantidade de salva-vidas, de botes salva-vidas, para todos os passageiros. A lei simplesmente dizia isso. E aí todos os barcos passaram a ou diminuir. Qual era o dilema que eles tinham? Ou eles iam diminuir a quantidade de pessoas no navio ou aumentar a quantidade de botes. Para não reduzir a quantidade de passageiros, porque isso reduziria a receita, em geral eles só aumentaram a quantidade de botes. Só que isso tem um impacto porque aumenta muito o peso do navio. E aí eles precisam compensar com a redução do lastro. Só que a gente está falando aí do começo do século XX. Será que eles conseguiram fazer isso? Muitos navios não. E aí esse navio estava aportado em Chicago, no Rio Chicago, e estava com o peso absolutamente desregulado e o barco virou. Resultado, maior tragédia em solo americano por consequência de barco. 844 passageiros mortos porque esqueceu-se ou não, a regulação desconsiderou que as empresas de barco, as empresas navais, não poderiam não adaptar adequadamente a sua relação de passageiros e peso para os navios. Tá, e o que é que isso tem a ver com licitação, essas consequências indesejadas? Bem, tem muita coisa que a gente pode pensar aqui. Eu trouxe 4 temas gerais, não vou abordar especificamente um deles, como eu disse, é só uma visão geral. Mas, por exemplo, transparência. A gente tem agora, de modo mais claro, a possibilidade do orçamento sigiloso. E o orçamento sigiloso é bom ou não? Em geral, ele é benéfico, mas ele pode ter consequências indesejadas, que ele pode afastar, pode criar um clima de receio, um clima das pessoas acharem que há conluio antes da licitação. E por que que ele pode parecer benéfico? Ou em geral, ele é benéfico? Porque evita que os licitantes ancorem suas expectativas no preço, no orçamento dado pela administração pública.
Outro, aqui a gente não tem respostas prontas. Tudo vai depender de cada situação, de cada especificidade do contrato ou da licitação. Mas é interessante a gente pensar que as consequências podem ultrapassar aquele ponto do óbvio, porque aí, ponderando essas duas situações, ponderando essas questões, a gente deve regular melhor, a gente pode desenhar uma licitação de modo mais efetivo. Segundo ponto, onde a gente costuma ter consequências indesejadas ou não previstas, o formalismo moderado. Um grande avanço, acho que a principal mudança da nova lei é aquele artigo 147, onde permite a permanência, inclusive, de contratos nulos. Ficou mais do que claro que o formalismo ele é só um caminho. Só que a gente tem que tomar cuidado que se a gente considera isso demais, a gente pode permitir ou gerar espaço para que vários licitantes eles apresentem. Pegar só um caso bem trivial. Imagina, o licitante ele apresenta menos documentos propositadamente, só para ver qual o preço final da licitação, ele vai até o final da licitação e por que ele apresenta menos documentos? Porque ele pensa, o formalismo é moderado, então eu posso complementar essa documentação posteriormente. Só que isso pode gerar espaço para comportamentos oportunistas, onde o licitante ele só vai apresentar esses documentos extra se o preço atingido for um preço bom para ele. Caso contrário, não. Como consequência de um uso irrestrito desse formalismo moderado, a gente pode ter como consequência um excesso de licitações que não se convalidam em contratos cumpridos. As pessoas podem até assinar o contrato, mas não vão cumprir. Então é um outro receio que a gente tem que considerar. A terceira questão importante que a gente tem que considerar, a questão do desenvolvimento regional. Muito simples, às vezes, as pessoas pensam que a licitação pode ser um mecanismo para desenvolvimento regional e a gente pensa que se limitar a quantidade de demandantes para os demandantes regionais, para os licitantes que têm comércio na região, isso vai ser necessariamente benéfico. Tem como consequência, tem duas consequências não desejadas aí, duas possibilidades extremamente comuns. Uma delas seria a compra por bens mais caros. Então isso é um problema sério, é um dilema que a administração pública tem que entender, que às vezes você privilegiar a economia local, você paga mais caro por isso, e pagar mais caro significa fazer com que a sociedade inteira pague por aquele produto. Tá? O dinheiro não nasce em árvores, há uma alocação aí que a sociedade tem que pagar por isso. Tem outra questão que muitas vezes a própria indústria local, a economia local, termina se acomodando e deixando de buscar tentar reduzir seus custos administrativos, tentar aumentar a sua produtividade. Então, é um outro receio, claro, do desenvolvimento regional. Volto a dizer, não estou falando, não estou defendendo que deve simplesmente banir esse tipo de licitação, esse tipo de desenho na licitação, mas a gente tem que considerar que se a gente faz essa escolha, ela pode ter uma consequência não intencional, uma consequência não desejada de pagar mais caro, de criar uma acomodação na indústria, na economia local. E o quarto ponto, se eu vou tratar um pouquinho mais adiante, é com relação a renegociações. A gente tem que fazer um desenho do contrato para permitir melhores renegociações, para que os licitantes, para que os contratados, eles não se acomodem e busquem, às vezes forçosamente, uma situação que se chama de hold-up, é uma espera maliciosa, onde ele maliciosamente espera, ele deixa de tomar as medidas naturalmente adequadas para reduzir o custo do contrato, para depois pedir uma renegociação. Esse eu acho que merece uma discussão a mais, eu vou trazer mais adiante. Tá? Mas, enfim, com relação a consequências não desejadas, é importante a gente sempre pensar que uma norma ela não resolve por si só o problema. As partes podem adequar seus comportamentos. Esse era o primeiro ponto que eu queria passar para vocês agora de manhã. Tá? Outro ponto importante, aí é uma nova discussão que a gente vai ter, é com relação à teoria dos leilões e licitação. A teoria dos leilões é uma área da teoria dos jogos, que é uma área da matemática, mas muito usada em economia, para a gente entender o comportamento
dos jogadores, das pessoas que estão nessas relações sociais. É, em teoria dos leilões se usa muito um negócio que a gente vai discutir daqui a pouco, chama desenho de mecanismos, que é tentar encontrar mecanismos, tentar encontrar desenhos institucionais para que para gerar os incentivos adequados para soluções do que a gente quer. Pode parecer meio vago, mas eu vou trazer aqui umas situações mais triviais para vocês. Primeiro, é um dilemazinho que ah, me perguntaram uma vez, um primo meu me perguntou. Ele disse: imagine, vamos imaginar que você está fugindo de uma masmorra e aí encontra dois guardas, cada um protegendo uma porta. Só que um só mente e o outro só fala a verdade. Você não sabe quem é quem, qual que é 100% mentiroso e qual que é 100% verdadeiro. E aí a dúvida é, você só pode fazer uma pergunta para eles para saber qual a porta certa, qual a porta que vai levar para a sua liberdade, caso contrário você fica preso. Que pergunta você faria? E aí, pense um pouquinho. Depois a gente volta a esse dilema. Qual pergunta a gente poderia fazer para saber qual a resposta certa? Qual a porta que leva para a liberdade e não para a masmorra novamente? Um outro dilema, estava conversando com um cara aqui há pouco, ela também tem filhos pequenos, e aí uma coisa trivial com criança às vezes é como é que divide um bolo? A gente já foi criança também, e às vezes tem um bolo, todo mundo quer o maior pedaço, né? Como é que a gente divide um bolo? Uma regra clássica é um divide, o outro escolhe. Já ouviram falar nisso? Por que que a gente faz isso? Por que é que se recomenda que você diga, ó, o primeiro divide e o segundo escolhe? Porque você está gerando um incentivo para que o primeiro ele seja o mais justo possível dentro das suas habilidades de coordenação motora, já que o pedaço não vai ser ele que vai escolher. Então, se ele botar um pedaço muito maior, o outro vai escolher. Então, isso é uma forma de você desenhar um mecanismo para que o comportamento desse primeiro divisor do bolo seja mais justa. Então, desenho de mecanismos é basicamente isso, a gente tentar encontrar formas de criar o estímulo para que a pessoa haja corretamente. O primeiro caso famoso de desenho de mecanismos foi na Bíblia, com o julgamento de Salomão. É um caso famoso que tem lá na Bíblia, em Reis, duas mulheres chegaram disputando uma criança, Ana e Beth. As duas disseram que eram mães da criança. Como é que o rei Salomão ia saber quem era a mãe? Ele pensou e ele disse: não, vou dividir a criança ao meio e cada uma das mães vai ficar com a metade. O que é que ele queria com aquilo? Ele queria saber qual das duas era a mãe. E a mãe, nesse caso, seria a única que seria capaz de abrir mão da sua parte para ter a criança viva. Supondo que a mãe é quem mais ama a criança, uma delas iria abrir mão de ter o filho para tê-lo vivo, para que ele permanecesse vivo. Então, esse desenho foi que fez com que Salomão conseguisse ter a revelação da informação para saber quem era a mãe, e aí a mãe foi quem recebeu a criança, foi exatamente essa que abriu mão da, da sua metade da criança. Mais uma vez, isso é exatamente o que a gente precisa fazer em licitações. A gente precisa, como o professor Marcos Nóbrega fala, licitação é um show de mentiras. Óbvio que ele fala brincando, mas o que é que ele quer dizer? As partes lá, os licitantes, eles não estão para falar exatamente qual o seu preço, qual o preço máximo que eles estariam dispostos a comprar ou a vender, no caso. Eles não falam preço mínimo, eles tentam conseguir o maior preço possível. Eles não vão revelar a real informação deles do valor, do quanto eles valoram aquele produto. Então, na administração, a gente tem que desenhar um mecanismo para conseguir chegar a essa informação, para conseguir revelar essas informações. E aí é onde entra a questão do desenho do mecanismo, essa sub-área da teoria dos jogos, que ela é basicamente o sistema tradicional da teoria dos jogos. Ela tem um sistema pré-existente, tem uma situação, e ela tenta prever qual vai ser o resultado. Esse é o formato tradicional. No desenho do mecanismo é o inverso. Você tem uma meta, você tem um objetivo, e qual seria o mecanismo que eu precisaria fazer para que o sistema chegue naquela meta? Você olha essa, não do sistema para chegar ao resultado, mas você olha do resultado para chegar ao mecanismo de revelação. Como é que eu passaria por isso?
como nos casos citados. No caso do bolo, a meta é que as duas partes fiquem iguais. No caso de Salomão, é tentar encontrar qual das duas é a mãe. E no caso de uma licitação, a gente quer saber quais são as partes. Quem são os licitantes que estão dispostos a vender pelo menor preço. Eu vou falar aqui, em geral, de leilão, mas não pense em leilão somente como aquela modalidade da licitação para a venda de bens. Tá? Todas as licitações são uma forma de leilão no sentido jogo teórico, no sentido econômico da coisa. E mecanismos é exatamente a forma de a gente encontrar esse desenho institucional. Aí vamos pensar aqui, fazer um exemplo, uma análise de uma situação que você tem um ursinho e só tem um ursinho, tem duas crianças, ou N crianças. Você vai dar esse ursinho para quem? Qual a forma que você tem de encontrar, qual o mecanismo para que elas revelem adequadamente a informação para eu saber quem gosta mais daquele ursinho? Será que vai ser um show de cada um dizer quem gosta mais? A palavra por si só talvez não seja o suficiente. Como é que a gente faz isso? O leilão é exatamente uma forma de a gente alocar adequadamente para as pessoas que mais valoram aquele bem a, a essa distribuição. Tá? Se a gente for simplesmente perguntar quem está disposto a pagar ou quem gosta mais, a gente vai ter informações que são inverídicas. Então a gente tem que desenhar um sistema, um mecanismo que dê essa informação. Existe um jogo na teoria dos jogos que se chama de match, que é exatamente essa ideia de a gente fazer com que as duas partes se encontrem. Quem está interessado. O jogo clássico, assim, o primeiro jogo de match é de pessoas que querem. É como se fosse um jogo de casamento, assim, um relacionamento. Existem várias pessoas, como tem aquele poema de Drummond, né? João que gostava de Maria, que gostava de José, que gostava de Ana, que não gostava de ninguém. Para você encontrar, como é que você aloca? Tem 5 homens, 5 mulheres, todos um gosta do outro. Como é que você faz essa alocação de preferências? Não é uma coisa simples, não. Hoje em dia existem vários mecanismos, né, para isso. Tem vários aplicativos de encontro. Tudo aquilo, você pode, eu sei que pode parecer estranho, mas aqueles jogos todos, o Tinder e seus similares, são formas de você resolver um jogo de match. Encontrar as pessoas que mais valorizam, que mais valoram um ao outro. Isso serve para um leilão também. No caso, você considera bem, a forma de encontrar quem está disposto a pagar mais é um match. É você quer vender. Imagina, eu quero vender o meu celular e eu estou disposto a vender por, sei lá, R$ 5.000. Icário estaria disposto a pagar até R$ 7.000. Simone está disposta a pagar R$ 8.000. Quem valora mais o bem? Entre os três, sem dúvida que é Simone, que pagaria 8.000. Mas se eu não fizer um desenho adequado, Karen pode levar esse celular por 7.000. Aí você pode dizer, mas para ela é ótimo. Mas para a sociedade não é o ótimo, porque tem uma pessoa que estava disposta a pagar mais, a não ser que Simone compre de Karen. Aí socialmente a alocação seria melhor. Então não é uma coisa tão simples, não é só comprar pelo menor preço ou vender pelo menor preço. É fazer com que a pessoa que mais valora o bem consiga ficar com esse bem. Então, o desenho de mecanismos pode ser muito usado para leilões. Vamos pensar no leilão mais trivial. A gente tem os licitantes, são esses macaquinhos aí, do 1 até o N. Tem o leiloeiro e tem o item que é a banana para ser leiloada, para ser vendida. Nesse nosso desenho aqui, os lances são fechados, então o leiloeiro não tem como ver. Esse VI até VN é o valor que cada licitante atribui ao bem. Não significa necessariamente que é o lance. Cada um deles comunica privadamente, com um lance fechado, o lance BI. É a expressão mais usada do inglês, né, do bet.
Então, o lance para cada um deles é o BI. Como é que o leiloeiro vai alocar essa regra da alocação? Como é que ele vai dar o bem para quem? É quase intuitivo que a gente vai dizer que é para quem oferece pagar o maior preço, né? Porque essa é uma forma, o lance é uma representação do quanto ele valora aquele bem. Então, o, em regra, a gente usa a regra da alocação para o melhor preço. E a regra de pagamento vai ser, para ele, pode ser várias. O mais usual que a gente mais vê é que ele vai pagar o preço que ele ofereceu. Não é isso? Essa é a forma natural do maior lance. Só que a gente tem outras formas de leilão. Esse leilão que a gente viu é o leilão aqui, é o leilão selado de primeiro preço. É um lance fechado e a pessoa paga o melhor preço, o preço que ele ofereceu. Aquele leilão que a gente costuma ver na televisão, que cada um levanta a plaquinha com valor, oferecendo um valor maior, esse leilão aqui, que é um lance aberto, as pessoas veem os lances, veem o quanto cada um está falando, mas ele é de segundo preço. Segundo preço, como assim? Vamos lá, a gente está disputando, eu e Karen, a gente quer comprar um bem, e ela oferece R$ 1.000, eu ofereço 1.500, ela está disposta a pagar até 5.000 e eu 4.000. A gente vai disputando os lances, quando chega no meu limite 4.000, eu paro, ela continua. Só que ela não vai continuar até o preço dela, ela só vai chegar exatamente até o meu preço, um pouquinho de nada mais. Então ela vai chegar no segundo preço, que sou eu, que é o meu preço, e para. Então esse não é um leilão de primeiro preço. O leilão aberto de primeiro preço é o leilão holandês, que é o leilão decrescente. Ele começa com maior valor e vai sendo reduzido. Era usado lá para arrematar nas feiras de tulipas. Então, o leiloeiro começava com R$ 5.000 ou 20.000 e ia diminuindo o valor. Até que, quando chegasse no valor que a pessoa que estivesse disposta a pagar, ele ofereceria e pagaria. Então, por isso que é de primeiro preço. E o leilão de Vickrey é um leilão diferente do que a gente está acostumado. Ele foi muito usado em licitações para as vendas de celular, das bandas de celulares nos Estados Unidos e na Europa, e conseguiu ganhos importantes. Como é que ele funciona? Ele é um lance fechado, você escreve no papel os lances, mas ele é de segundo preço. Como assim? Ganha quem ofereceu o maior valor, no caso de compra. Vou pensar que é um leilão como esses usados lá para aquisição dos direitos de transmissão de banda de celular. Ganha o leilão que ofereceu o maior valor, mas ele paga o segundo maior valor. Ele não vai pagar o lance dele. Aí você pode estar pensando, por que isso? Porque com isso ele tem um estímulo para dizer, para informar, para fazer o lance exatamente do valor que ele atribui àquele bem. Porque no lance fechado de melhor preço, como ele sabe que ele vai pagar o valor do lance dele, ele sempre pensa qual o valor que ele está disposto a pagar. Vamos supor que ele acha que um poço de petróleo custa, ou teria o benefício, o valor que teria para aquela empresa, seria 10 bilhões. Ele não vai pagar 10 bilhões, ele vai oferecer um valor menor. Então, no leilão de primeiro preço, ele sempre dá um desconto. E aí esses descontos fazem com que a administração, que o ente público, não conheça qual o melhor tipo não conheça qual o real valor dos leilões. Então, por que ele foi usado naquelas licitações, nessas vendas de uso de internet, das bandas de celular, desculpa? Porque a administração pública, seja nos Estados Unidos ou na Europa, eles não tinham a real noção dos valores, dos preços desse tipo de bem. Então, o leilão de Vickrey, ele faz com que as partes tenham um estímulo para informar o seu valor real. Tá? Aí você pode estar pensando, tá, e qual desses é o melhor tipo de leilão? Assim? Como é que eu faço? Qual o melhor desses leilões? Vai ser aberto ou fechado? E aí a gente tem inclusive a questão dos lances, né? Os modos de disputa, pode ser aberto e fechado, fechado e aberto, a gente tem combinações. Qual vai ser o melhor? Inglês ou holandês? Primeiro, segundo preço, ou os dois pagam?
tudo vai depender do tipo de mercado. Primeira coisa na licitação, a gente tem que conhecer o mercado, a gente tem que conhecer os detalhes do mercado. Não é tão direto, não existe uma fórmula assim de uma regra preenche todos. Eu vou falar daqui a pouco algumas formas de a gente pensar nisso daí. Então, como é que a gente faz a melhor licitação? A licitação mais eficiente. A lei de licitação, a nova lei, ela é como uma caixa de Lego. Ela dá várias ferramentas para a gente desenhar. Na minha época, o Lego ele não tinha, como é hoje em dia, que tem um, um manualzinho que você vai seguindo, é super simplesinho, não. Na minha época, quem tinha, recebia as pecinhas todas soltas e ia fazendo com criatividade. Tinha gente que conseguia fazer coisas, um avião. Eu mal conseguia fazer uma casa, mas é de habilidade de cada um. E a mesma coisa a regra de licitação. A gente consegue fazer. Por que eu achei tão legal essa nova lei? Porque se você quiser fazer uma licitação igual a 866, você faz. Igual à lei anterior, você faz. Mas agora você tem a possibilidade de fazer desenhos institucionais. Você pode fazer licitação completamente diferente. Então, isso é o ponto legal. E aí a gente precisa entender um pouco para que serve a licitação. Qual a ideia de resolver essas assimetrias de informação? Se eu entender essas assimetrias, eu consigo desenhar, voltando à ideia de desenhar o mecanismo. Se eu sei o que eu quero, eu começo a conseguir visualizar a melhor forma de resolver, de estimular, gerar os incentivos corretos para ter as melhores informações. Tá? Com relação à assimetria de informação, que é exatamente essa falha de mercado quando as partes não têm a mesma informação, a gente tem, e a licitação e os contratos estão cheios de assimetria de informação, a gente tem alguns aqui importantes que a gente tem que ver. O primeiro delas é a questão do risco moral, que existem vários níveis, em alguns deles é conhecido como agente principal. A gente tem risco moral aqui. O risco moral, no caso do agente principal, é a sociedade contrata o servidor público, a maioria de nós aqui somos servidores públicos, a gente está agindo não em nome próprio, no nosso mistério, no nosso trabalho, mas representando a sociedade. Se a gente não fizer, se a gente agir por interesse próprio, não da sociedade, a gente está incidindo aí no problema de risco moral. Pode parecer besteira, mas não é. Por que um contrato de advogado, já a maioria aqui da área jurídica, por que um contrato de advogado, em geral, as partes não pagam por mês, pagam um percentual do valor da causa, para dar os incentivos corretos para o advogado resolver o mais rápido possível o litígio. Então, isso é uma forma de você reduzir o risco moral. Por que um seguro de carro você paga a franquia se bater o carro? É uma forma que a seguradora tem de garantir que você vai ter o melhor comportamento possível naquele tipo de ação, ao proteger o seu bem. Por que a lei de licitação anterior, a 8666, era tão amarrada? Para garantir que o servidor público ele seguisse um protocolozinho para reduzir esse risco de corrupção. É óbvio que isso gera uma perda de eficiência, mas aumenta a segurança. A gente tem também problema do risco moral depois que a gente contrata uma empresa. Imagina, a administração pública fez o contrato. Como é que vai garantir que o contratado faça o melhor trabalho possível? Por isso que a gente tem um fiscal do contrato. É uma forma de reduzir essa assimetria. O fiscal do contrato vai ser essa ponte de informação. Um outro problema que existe na licitação nessa situação é a questão da seleção adversa. Se o desenho não for muito bem feito da licitação, a gente pode afastar os bons licitantes, as boas empresas, e vai selecionar adversamente. O próprio mercado desenhado, o mercado da licitação vai ser ruim. Talvez vocês estejam pensando em café, né? Café na administração pública, pelo amor de Deus, é ruim. Por quê? Porque a gente faz mal à licitação. Eu adoro café, mas eu não sei, até estou tomando aqui, conversando com vocês tomando café, mas eu não sei como é que eu poderia identificar adequadamente o café. Como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer o mercado, conhecer os detalhes do grão, o tipo de torra, e aí sim na licitação eu posso especificar adequadamente para só ter aqueles tipos de café e de licitantes que vão oferecer o melhor bem. Caso contrário, eu vou comprar pelo menor preço,
e vou comprar, se é pelo menor preço, os melhores produtos vão se afastar. Os melhores produtos vão para outros mercados. E aí, se eu pago um preço só, o menor preço, eu vou selecionar adversamente. Vou selecionar as piores qualidades. Ah, também existe um problema tanto de risco moral como de seleção adversa nas renegociações contratuais, que é um problema sério para a administração pública, são as empresas contratadas que pedem renegociação, né? Passar mais rápido aqui por conta do tempo, mas a questão da informação assimétrica é um problema gigantesco que a gente tem no desenho da licitação, tá? A gente tem que entender muito bem. A nova lei permite a gente usar algumas sinalizações de mercado, né? A gente pode, por exemplo, excluir marcas, se elas forem ruins. Na habilitação, é uma forma de resolver os problemas de assimetria de informação, seja na habilitação ou na pré-qualificação, que é ainda melhor. Ah, essas duas formas que eu coloquei aqui, screening e signaling, que é sinalização, são formas de resolver o problema de assimetria de informação. A ideia, o primeiro artigo sobre a assimetria de informação foi na questão da seleção adversa, foi de um americano, George Arkelov. Ele estudou mercado de carros usados nos Estados Unidos. Tem um fato interessante que esse artigo dele foi rejeitado por 7 revistas, a 8ª revista aceitou, e por conta desse artigo, 20 anos depois, ele ganhou o Nobel. E aí todas as revistas que rejeitaram depois se desculparam. Mas ele foi rejeitado porque era muito óbvio o que ele falava, mas era interessante. Se o mercado paga um preço só para carro usado, os bons carros vão se afastar. E por que ela pagaria um preço só? Vamos supor que a Karen vai comprar um carro. Eu não, suponho que ela não entende adequadamente de carro. E duas pessoas, eu e Simone, estamos vendendo 2 carros aparentemente iguais. Só que eu, proprietário do carro, sei que o carro é bom, o meu é ruim e o de Simone é bom. Karen não sabe. Como é que ela vai fazer para separar um do outro? Ela vai pagar uma média de mercado, uma média de preço. E aí, por esse preço médio, o carro bom de Simone ela não vai vender aqui. Ela vai preferir ficar com o carro. E aí o mercado vai selecionar adversamente, vão ficar só os carros ruins, que é o que ele chamou, o título do artigo é o mercado de limões. E qual a forma de solucionar? O screening é exatamente ela trazer um mecânico para que esse mecânico consiga identificar o carro. É usar um mecanismo para você reduzir essa assimetria de informação, seja via mecânico, que seria screening, que seria quem não tem informação buscando, ou uma sinalização. Eu posso mostrar que as revisões do meu carro foram feitas na autorizada, que eu tenho um selo de fiscalização mostrando que o carro ele é de qualidade, de procedência. Isso é o quê? É a mesma coisa, uma redução da assimetria de informação, só que a iniciativa é de quem tem informação. Então, sinalização e screening são formas de resolver isso. E a gente tem na licitação, a habilitação é uma forma de screening, a administração, ela pede, ela diligencia para ter essas informações durante a licitação, da a capacidade técnica, da capacidade financeira, da capacidade jurídica da empresa, para que ela não termine lá com uma seleção adversa. E a sinalização é a mesma coisa, só que feita pelo licitante. Ele, antes de iniciar a licitação, ele se pré-qualifica, ele informa as informações para a empresa, né? Para a empresa não, para o ente público. Mas Com relação, olha só, professor, já eu não queria claro, parar porque que já tenho muitas dúvidas. Mas nessa questão me chama, assim, me salta um pouco aos olhos a questão de conhecer o mercado. A gente está falando exatamente. aqui de servidores públicos, né? Até se eu tenho um profissional na área pública que trabalha muito tempo com licitações e a gente costuma fazer muita licitação, digamos, para pavimentação viária, né? Ele até já tem um acúmulo, ele tem um aprendizado sobre aquilo e com isso talvez ele consiga, com a nova lei, usar devidamente as pecinhas de Lego e montar um edital bacana, trazendo incentivos para que esse mercado não seja aquele jogo de cartas marcadas sempre com os mesmos, embora isso ainda requeira
um certo passe de mágica, né? Que não venham sempre os mesmos. Agora, me preocupa naqueles casos, e isso me parece cada vez mais frequente, em que nós temos que inovar alguma coisa no setor público. Nós precisamos alguma coisa na área médica do hospital público, alguma coisa diferente que ninguém conhece direito. Perfeito. Então, como dar a conhecer esse mercado para o servidor público, para aquele pessoal que precisa elaborar o edital e que, inclusive, precisa elencar devidamente o que é necessário para o licitante se habilitar, para não afastar os bons competidores. Perfeito. Inclusive, alguém perguntou alguma coisa sobre diálogo competitivo, não foi? Isso, já posso colocar aqui, ó. A Kátia pergunta como a teoria dos jogos pode ser aplicada na modalidade de diálogo competitivo. Há muita diferença da forma que é aplicada ao leilão? Tá. Ah, não, é um tipo de leilão também. E aí, já aproveitando as duas perguntas, é importante mais a gente conhecer o mercado. Aí você falou uma coisa, Karen, que é verdade. A gente, como operador do direito, termina não conhecendo. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente tem que trazer a área demandante para a elaboração de todas os instrumentos. Não tem como. E essa até pode parecer meio ingênuo, mas eu acho que a grande lição da lei é uma coisa que pode parecer meio boba, repito, que é empatia. É se colocar um pouco na posição do outro. Para isso, a gente tem que trazer o outro para próximo. Seja a área demandante, ele conhece você falou aí da área médica. A gente que não é médico não vai saber uma nova solução para o mercado. Como é que a gente faz isso? Tem que chamar lá o médico, o diretor do hospital, quem conhece do setor, para discutir, para fazer o edital. Porque senão, esse costuma ser um dos grandes problemas de a gente desenhar inadequadamente o edital. Como eu dei aqui o exemplo do café. Eu adoro café, mas eu não sei de café. Se eu fosse fazer um edital, isso até aconteceu no caso do café, primeiro o Ministério da Fazenda fez um edital restringindo para empresas que só tinham o selo da ABC, Associação Brasileira de Café. A TCU disse que não podia porque a ABC é uma associação privada. Aí depois um outro ente, acho que foi a Universidade Federal, eles fizeram um edital onde eles exigiam o selo da ABC ou os requisitos técnicos para alcançar aquilo, verificado por qualquer laboratório. Ou seja, eles precisaram ir adiante, ver quais são as informações técnicas do que configura um bom café, de acordo com o tipo do grão, o tipo da, da torra, etc. Tá, isso a gente, que é servidor público da área jurídica, em geral a gente não está preparado para isso. Então é essencial a gente trazer esse conhecimento para perto da gente. No diálogo competitivo, mais ainda, a gente vai sentar para conversar com a iniciativa privada. Vai ter como o próprio nome diz, um diálogo. A administração pública vai deixar de estar insulada, de estar apartada, para ter mais contato com o mercado privado. Como é que a gente faz isso? A gente não tem informação adequada, então a gente precisa, para não gerar a situação da seleção adversa, e aí, respondendo a outra pergunta, do diálogo competitivo, a gente precisa trazer área técnica para essas conversas, para essa elaboração do edital, para a fase do diálogo competitivo, onde a gente vai escutar as propostas privadas, as soluções privadas. Então, é essencial que se a gente se coloque na posição do outro para ter as informações adequadas. Não é só uma empatia pueril, boba, mas a gente precisa ter informação do outro para que não tenha soluções que não sejam adequadas para a realidade. Senão a gente vai ter licitações que não vão resolver o problema. E aí, eu acrescento inclusive um outro ponto, a própria lei, quando ela fala lá das linhas de defesa, a lei de licitação, quando fala das linhas de defesa, ela coloca inclusive o controle interno e externo como agentes importantes nisso aí. Porque qual o grande receio que a administração pública em geral tem? É de fazer uma licitação, de fazer uma contratação, e depois chega o controle externo e pune todo mundo. Só que agora o controle externo também é responsável por essa contratação, por essa solução para a sociedade. Então acho que demandar ao controle externo
seja o Tribunal de Contas, às vezes o próprio Ministério Público Estadual, trazer para essa solução, para essa análise, ela é importante, porque depois que o processo vai ser julgado, anos depois, o Tribunal de Contas muitas vezes não tem essa informação. E como é tudo algo novo, acho que é extremamente salutar, é mais seguro trazer desde antes esses entes públicos, esses órgãos de controle para esse momento. Então, respondendo a pergunta de modo direto, tanto para uma coisa como outra, a gente tem que trazer para o processo de licitação tanto os órgãos demandantes, tanto as pessoas que têm expertise na administração pública, como o controle que vai analisar depois e que pode simplesmente prejudicar a contratação. Então, acho que essa seria a melhor solução para reduzir essa assimetria de informação, é trazer informação para a administração, trazer essa informação para o processo. Seguindo, espero ter respondido, se não podem falar mais. Com relação ao orçamento sigiloso divulgado, eu já falei mais cedo, os modos de disputa que podem ser aqueles 4 aberto, fechado, fechado, aberto, aberto, fechado. Como é que a gente escolhe quais são os melhores? Teoricamente, existe bastante estudo sobre esses modos de disputa. Óbvio que a gente precisa conhecer o mercado e testar, mas qual a ideia geral que tem? Os modos de disputa, a gente tem 2 tipos de bem, de informação privada e de informação comum. A de informação privada é aquele que é bem subjetiva. Se a gente tivesse mais tempo, eu até fazer uma brincadeira aqui, mas pela hora eu pulei ter esses slides. Imagina se a gente fosse comprar ou no caso vender para a administração pública, uma obra de arte. Os preços são privados. A variação de preços, e é interessante quando coloca isso, porque a variação de preço é altíssima. Se vocês fossem vender, sei lá, uma camisa autografada por Garrincha, qual seria o preço que vocês venderiam? A variação é muito grande. Em contrapartida, se a gente fosse vender para a administração pública uma Coca-Cola, qual seria o preço? Aí já é de informação comum. Todo mundo sabe mais ou menos quanto custa uma Coca-Cola. E o que é que isso impacta o modo de disputa? Os bens que são de informação comum, que é onde tem pouca variação, a gente sabe mais ou menos qual o preço a ser gerado, a diferença entre o modo aberto e o modo fechado é muito pequena. E a ideia desse bem de informação comum é o que gerou a ideia do pregão. Um bem homogêneo, um bem que há uma variação pequena entre um licitante mais caro e um licitante mais barato. Teoricamente, o modo de disputa aberto e fechado gera o mesmo resultado. Por que nesses casos, no momento brasileiro, pode ser melhor o modo fechado? Ou aberto e depois fechado? Porque muitos licitantes, eles não têm uma estrutura de planejamento, são doidinhos, como alguns professores chamam, eles participam da licitação sem ter essa estrutura toda. Então, eles ancoram as expectativas dele, eles somente querem ganhar, querem ter um benefício um pouco maior, dar um benefício um pouco maior do que o dos outros, mas eles não sabem nem quanto custa esse bem para eles comprarem adequadamente. Isso é péssimo para a administração, porque muitas vezes eles ganham e depois, na hora de cumprir o contrato, não conseguem cumprir. Então, para afastar essas empresas, é muito melhor o modo fechado. Para os bens que são de uso de informação privada, como, sei lá, vai fazer uma licitação para vender um posto de petróleo, como o Brasil já fez, do pré-sal. Cada empresa faz seu cálculo de qual o valor daquele bem, qual o valor daquele poço. Nesse formato, que é de bem privado, que é de informação privada, em geral, o modo de disputa fechado costuma ter resultados melhores. Mas a gente precisa estudar, especialmente no mercado brasileiro, quais são os modos que funcionam na prática. Teoricamente, como eu disse, para o bem de informação comum, o resultado é parecido, e da informação privada, a modo de disputa fechado costuma ser melhor. Uma aplicação direta do uso do leilão holandês. A própria AGU usou esse tipo de recomendação. É um leilão holandês para contratar remanescente. Como assim? Imagina, tem 5 licitantes, o licitante A
ganhou por 10 mil, o B 10.500, 11, 11.500 e 12. E aí o licitante inicial, o que ganhou, ele deixou de cumprir o contrato. Aí eu vou contratar um remanescente, né? Posso contratar o segundo lugar. Só que eu contrato por que preço? Agora eu posso contratar com... Primeiro eu chamo para contratar com uns 10 mil reais. Provavelmente ele não vai aceitar. Aí qual vai ser o passo a seguir? Se eu pegasse o modelo do a modelo anterior, eu teria que contratar o licitante P pelo preço dele, os 10.500. Agora, eu posso chamar, e aí é onde a ideia do leilão, é um leilão holandês híbrido, eu chamaria o segundo, o licitante B, para fazer por 10 mil. Se ele não quisesse, eu chamaria o C, o D e o E, todos por 10 mil. Se ninguém aceitou, eu posso fazer um lance intermediário, 10.250. Chamo o B, o C, o D e o E. O primeiro que aceitar, vamos supor que o licitante D aceitasse. Na hora que ele aceitou, acabou e ele é contratado por aquele valor. Por que eu devo fazer isso? Porque caso contrário, no modelo anterior, o licitante B ele tinha um poder de negociação muito maior, porque ele saberia que só poderia passar para os outros licitantes depois que ultrapassasse a seu espaço de negociação. Agora não, agora eu posso negociar com todos sequencialmente e aí a administração pública adquire maior poder de negociação. Então, é uma forma simples de usar e a AGU regulamentou esse tipo de, de uso do leilão holandês. Vou passar mais rápido. Uso nos contratos. Tem a questão dos reajustamentos em sentido estrito, repactuação e reequilíbrio. A gente pode usar análise econômica para as três situações. Só trazer uma ideia que se está começando a discutir agora. Reajustamento em sentido estrito. Tem aquela previsão da anualidade, né? Mas tem mesmo? Será que a gente não pode fazer um reajustamento em sentido estrito, tirando para serviços continuados, que a lei diz que tem que ser um ano? Será que eu poderia fazer um reajustamento? O reajustamento é para mais ou para menos? Sazonal. Por exemplo, a produção de um produto agrícola é trimestral. Será que eu poderia fazer esse reajustamento de modo trimestral? Porque as safras e entre safras fazem variar significativamente o preço. E aí, para a administração não pagar uma média mais cara, por conta do risco, ele reajustaria trimestralmente. É possível? É uma discussão, acho que há espaço na lei e tem tudo a ver com o uso da lógica econômica para a gente adequar isso. Questão de reequilíbrio, mesma coisa. Reequilíbrio é uma outra contratação, uma outra negociação, só que é um monopólio bilateral, porque só tem um ofertante e um demandante, uma discussão bem complicada. E a gente tem que considerar, no caso do reequilíbrio, as variações de mercado e no mercado, são choques importantes e a gente tem que analisar, tem que entender minimamente como funciona o mercado para adequar. Uma outra questão muito importante de contratos, ou que a lei trouxe nos contratos, como eu comentei, é do artigo 147, que é da análise de impacto anulatório. A gente, antes de anular um contrato, a gente tem que analisar os custos e os benefícios desse contrato. E aí, para isso, a gente precisa entender minimamente o que é um custo, o que é um benefício. Só para falar rapidamente, a gente tem custos diretos e indiretos, tem custo afundado. Vocês sabem o que é custo afundado? Tem custo oportunidade. O que é um custo afundado? Vamos supor que a gente está no restaurante, aí vê na mesa do lado uma sobremesa bem bonita, só que a sobremesa é cara, R$ 50. E aí você pensa, vou comer essa sobremesa e pede a sobremesa. Paga R$ 50, só que a sobremesa é péssima. A primeira garfada você já não gostou. E aí, você come até o final? Vocês comem até o final a sobremesa ou vocês desistem? Ou no cinema, vocês estão no cinema, o filme é péssimo. Vocês saem, já pagaram pro filme. Ou ficam até o final? Pois é, em geral as pessoas pensam, eu já paguei, então vou consumir tudo. Esse é o que se chama do viés do custo afundado. Exatamente, amigo, você já pagou. Já pagou o preço. Agora é só uma decisão, é melhor o quê? Eu perder meu tempo assistindo o resto do filme, porque o dinheiro eu já paguei.
É melhor o quê? Eu já paguei pela sobremesa, eu vou consumi-la, mesmo sem ela ser boa. Tempo é dinheiro e essas calorias talvez não sejam necessárias. Exatamente, porque você já pagou, então não vai readquirir isso daí. Isso é custo afundado. Imagina, você começou a construir uma escola, pensando em contratos públicos, e percebeu depois que a fundação era uma fundação arenosa ou pantanosa, e o custo para construir aquela escola inicialmente orçado em R$ 500 mil, por conta daquela mudança de fundação, passou para 2 milhões. Será que não é melhor perder os 50 mil que já colocou ali naquele buraco, literalmente? Aquilo é custo afundado, você não vai recuperar. Não é pensar, a gente já pagou 50 mil, vamos até o final. Não, a gente tem que entender isso na hora que vai decidir sobre suspender ou não o contrato. E aí, trazendo rapidamente o artigo 147, que eu acho espetacular na nova lei, que ele permite constatar de irregularidade em caso de não saneamento, então, em regra, é para sanear, a gente tentar encontrar saneamento, mas a decisão sobre a suspensão da execução ou declaração de nulidade, ou seja, o contrato pode ser nulo e a gente mantém um contrato nulo. Ele, a gente só vai revelar isso se não for medida de interesse público com avaliação aí tem que analisar pelo menos esses 11 incisos. Pelo menos, pode analisar mais. Esses 11 incisos é o que a gente chama de análise de impacto anulatório. Tem várias questões aqui importantes e para isso precisa entender minimamente a economia ou desses conceitos econômicos de custo e de benefício. A gente tem aqui, que eu falei do custo de oportunidade, que é o que é custo de oportunidade? É o custo que você tem em fazer as escolhas. Então, por exemplo, qual o custo da oportunidade de estar aqui nessa aula? Vocês estão alocando o tempo de vocês, N minutos ou N horas, que podiam estar assistindo Netflix, podiam estar na praia. Esse é o custo da oportunidade. Então, ao fazer um investimento aqui, um investimento público, esse capital poderia estar sendo alocado em outra coisa. Então, construir uma escola gera um benefício, mas eu tenho como custo da oportunidade pegar esse dinheiro e construir um hospital. Então tem que ponderar, porque os recursos são escassos. Ao fazer uma coisa, deixa de fazer outra. É melhor você comprar carros ou alugar. A gente tem que analisar isso daí. Não é simplesmente de achismo, daquele conta de padaria. Você precisa entender o custo da oportunidade, o custo de fazer uma escolha implica no custo de não fazer outra escolha. Então, Mas, por favor, professor, Carla. olha só, eu, enquanto procuradora municipal, claro que eu tenho o privilégio de trabalhar numa capital, mas eu sempre fico pensando nos outros 5.000 e tantos municípios que nós temos, que nem sempre tem esse porte e nem sempre tem uma quantidade, uma especialização nos seus servidores. E me preocupa muito a questão dessa necessidade de análise, dos requisitos de análise do 147, porque nem sempre as pessoas estão habilitadas e também nós temos uma outra circunstância que é o fator político. Será que nós teremos o emprego dessa oportunidade que eu vejo do artigo 147 de se sobrepor ao mero formalismo e realmente avaliar se a situação permite manter a obra ou desistir dela e buscar uma nova alternativa, ou nós teremos apenas a manutenção daquele julgamento meramente político, que muitos pensam assim, melhor a obra acabada do que a obra abandonada, para a questão do capital político do gestor. Então, a minha pergunta é o seguinte: temos uma ferramenta, a princípio, adequada no 147, mas ela é adequada para quem? Será que ela serve para esse nosso país de dimensões continentais e de tanta diversidade em termos de estrutura administrativa para aplicá-lo? O que seria necessário para a gente poder realmente empregar esse artigo da forma como se deveria? Excelente. Realmente o 147 é espetacular, mas exige uma expertise maior, não é tão trivial como eu coloquei para vocês. Precisa entender uma série de conceitos que são um pouco mais difíceis de se calcular e se analisar. E aí precisa, mesmo em cidades grandes, em estruturas grandes, o custo de fazer essa análise
pormenorizada é um custo alto, e a gente vai fazer isso para todos os contratos? Não. Tem que fazer para aqueles contratos que sejam mais importantes, e algumas coisas são bem simples de serem feitas, outras são mais complicadas. Ah, o 10, por exemplo, é uma análise extremamente simples de ser feita e que já pode embasar muita coisa, que é qual o custo para a realização da nova licitação. Quantos municípios, quantos entes públicos têm calculado isso? Isso não é difícil de fazer. Mas sabe qual o prazo que a gente demora para fazer uma licitação? Licitação no sentido amplo, assim, qualquer contrato, até uma contratação direta. Qual o prazo que a gente demora, em média, para fazer? O segundo passo é calcular qual o custo desse contrato, assim, dessa licitação. Quantas horas de trabalho dos servidores isso tomou. Isso não é algo tão complicado, isso já ajudaria bastante a tomada de decisão. É possível que isso gere mais espaço para manobras políticas? E aí provavelmente o 147 vai ser controlado depois pelo controle externo, no sentido amplo, né? Tanto o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, como o Ministério Público Estadual, Federal, eles vão ponderar sobre isso. E aí vai caber ao gestor a, a decisão de se arriscar mais ou menos. Se ele não conseguir fazer uma análise muito pormenorizada dos principais itens, pelo menos desse inciso 10, o risco de não declarar nulidade é um risco que ele vai ter que suportar e, eventualmente, depois sofrer as consequências. Então, eu concordo com o que você falou. Muitos municípios não vão conseguir aplicar adequadamente e aí simplesmente vão evitar usá-lo, mas como eu comentei antes da nova lei, da estrutura lá do Lego, é uma possibilidade para quem quiser e para quem tiver condições de usar. Antes a gente não tinha isso. Então agora os mais estruturados vão usar, os menos estruturados vão ter dificuldades para usar, muitas vezes não vão conseguir fazê-lo, mas é melhor ter a possibilidade para alguns do que não ter para nenhum. Mas ressalto, concordo com você, que é preciso usar com muito cuidado, porque senão isso pode ter consequências. Se você não mostrar adequadamente porque manteve um contrato nulo, uma obra ah, que deveria, uma obra cujo contrato é nulo ou inadequado. Se você manteve a construção, manteve a obra, depois o controle externo pode lhe punir por conta disso. Então, se não fizer um trabalho minimamente bem feito, é melhor evitar. Mas, enfim, a ideia era só trazer a discussão. Esse 147, assim como os outros pontos acima, merece uma discussão bem longa sobre ele. A ideia era só trazer uma primeira discussão, só fomentar o espaço inicial para a gente discutir. E aí, voltando àquela pergunta que eu comentei com vocês da fuga, como é que você faz? Como é que você desenha um mecanismo para saber qual dos dois guardas está falando a verdade, né? Só relembrando, você está fugindo de uma masmorra, encontrou duas portas, cada uma guardada por um guarda. Um somente, o outro só fala a verdade, e você não sabe quem é quem. Tem uma porta que dá para a saída principal e a outra para a masmorra. Como é que você vai saber? Assim como aquela ideia de Salomão, o ideal é você fazer algo que, para revelar a informação certa, de misturar a conduta dos dois. Então, a melhor pergunta para esse tipo de situação é você pergunta para qualquer um dos guardas o que o outro guarda responderia se eu perguntasse a ele qual a saída certa. E ele vai responder a resposta errada, porque o que só fala a verdade vai dizer que o outro, que é mentiroso, ia dizer a saída errada, e o que é mentiroso ia mentir sobre a resposta do primeiro e ia dizer a saída errada. Então você pergunta isso e sai na porta contrária e consegue se esquivar usando um mecanismo criado pelo desenho de mecanismos para obter a resposta correta. Enfim, eram muitas coisas que eu poderia trazer. A ideia foi fazer só um purpurri, trazer uma ideia geral da análise econômica. Obrigado, pessoal. E se quiserem Professor, fazer mais professor, perguntas. eu Oi. já tô pensando que em todos os meus anos de licitação eu perdi meu tempo em estudando menos economia. Porque mas eu queria saber uma opinião sua
com relação à questão do planejamento. O grande foco da lei, eu acho que ela mudou o eixo dela muito mais para o planejamento e menos para o cumprimento puro e simples de regras, né? Menos para o formalismo, para a legalidade e mais para o planejamento. Então, o planejamento ele deve, em tese, consumir mais tempo do gestor público. Será que nós temos um impacto disso no aspecto econômico da licitação? A licitação tem possibilidade de se tornar algo menos oneroso para a administração pública? Eu acredito que sim. A ideia exatamente do planejamento, você gastar mais tempo no planejamento, acho que está ligado a duas questões, como a gente tratou aqui indiretamente. Uma delas é a questão do agente principal. Então, se você planeja melhor, você reduz a assimetria de informação interna. É a ideia do compliance, né? Você tem informações mais próximas da, do que você quer fazer, do que a administração pública precisa. E a outra está ligada à questão da contratação especificamente, assim, dos bens que você vai adquirir, bens e serviços que você vai adquirir. Então, se você planeja mais, você consegue contratar melhor. E isso, eu acredito, a gente precisa de evidência empírica para afirmar categoricamente, mas tudo leva a crer que a gente vai conseguir contratos melhores. E repare que eu falei contratos, eu não disse necessariamente licitação, porque muitas vezes, e quem está na ponta sabe disso muito mais do que eu, você às vezes consegue. Eu estava participando de um evento em Foz há umas 2 semanas e teve uns prêmios lá que entregaram, e aí entregaram um prêmio para quem fez a licitação com maior diferença de preço entre o contratado, o vencedor da licitação e a pesquisa de preço. A pesquisa de preço tinha sido feita, o produto era R$ 1.000, e a contratação foi por 16 centavos. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada. E foi dado prêmio? Pois é, foi dado o prêmio. Tem uma coisa muito errada. Ou a pesquisa de preço foi muito mal feita, ou a, a oferta foi mal feita e é inexequível. E aí o que é que vai acontecer? E acontece muito, não num caso extremo como esse, mas mesmo em casos menores, de o licitante vencedor, ele até assina o contrato, mas não entrega, ele não consegue cumprir, é inexequível. Então, se você simplesmente foca só no menor preço, às vezes você faz com que os contratos, ou até cumpre na primeira entrega, mas depois não tenha a durabilidade prevista inicialmente. Então, eu acho que se você planeja melhor, se você consegue fazer uma licitação mais bem feita, você consegue ter resultados mais duradouros para a administração. Você consegue contratos melhores e com prazos melhores para a administração. Mas isso é o que a gente precisa de Então, mais evidência empírica. Então, na verdade, toda vez que a administração pública apregoa que ela economizou com o pregão tantos milhões e tal, na verdade, ela está admitindo a sua falha no planejamento e no orçamento, Provavelmente sim. né? Porque Porque, essa lista, esse prêmio aí, na verdade, contemplou quem fez a pior avaliação do mercado, né? pois preço é um tema extremamente sensível, não é uma coisa tão fácil. Até eu tive uma discussão recentemente, aqui no Tribunal de Contas da Paraíba, o, o município contratou kits escolares, que tem aquele conjunto de coisas de livros, a carteira, a várias coisas. E a contratação foi feita num pregão. E a autoria sugeriu uma imputação porque achava que devia ser feita por inexigibilidade de preço e comparou com outros contratos que tinham preços de 3 a 5% menores. Só que deixou de considerar uma série de elementos. O primeiro deles teve concorrência. O preço é dado por aquela situação individual, aquela concorrência. Se teve concorrência, o preço contratado foi o melhor possível. Não adianta você fazer uma pesquisa no Mercado Livre depois, fazer uma pesquisa na Amazon, porque a administração pública não pode contratar dessa forma. Não pode contratar de modo aleatório. E nem todo mundo está disposto a vender para a administração pública. Então, sei lá, se formos fazer aqui uma situação simples. Se eu e Karen formos, a gente vai pegar um empréstimo, aí no Banco do Brasil, ou no Bradesco, qualquer banco. Ela vai conseguir uma taxa de juros muito melhor do que a minha, porque ela tem dinheiro.
Eu, coitado, vou pegar uma taxa de juros muito maior, devendo a Deus e o mundo. É, tem como comparar as situações? Não. Cada situação é uma situação. Preço é uma coisa extremamente difícil de você é, definir qual é o preço ótimo. Então, a pesquisa de preço é uma visão geral que se tem, mas a gente tem muito fetiche do menor preço e acha que a pesquisa de preço é quase um fim em si mesmo. É só para fazer uma outra ilustração, né? Imagina uma Coca-Cola, como eu falei mais cedo. Uma Coca-Cola em lata, se você compra no supermercado é um preço, no aeroporto é outro preço, no restaurante é outro preço, ah, se você pede no iFood é outro preço, e às vezes tudo num raio de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então não é só distância física, tem uma série de outros elementos que fazem parte ah, dessa composição do preço. O histórico de pagamento do fornecedor, no caso do ente público, é essencial na formação do preço. Com certeza, o contexto, o local da venda, né? Vale o exemplo do picolé na beira da praia, né? Exatamente. Mas, professor, e nessa questão que teve uma mudança também na lei, que hoje ela permite projeto e execução, né? Que seja, que se dê pelo mesmo contratado. E em que medida a gente traz realmente um estímulo para aquele que faz o projeto, para que ele realmente agregue os melhores elementos possíveis, já que ele também vai ser responsável pela execução. Será que nós temos um estímulo para a melhor execução ou nós poderíamos estar escondendo nessa possibilidade uma uma vantagem para ele, porque também poderia propiciar a execução mais dispendiosa e, portanto, que remuneraria ele da melhor forma, inserindo talvez materiais onde haja uma maior margem de lucro, né? Como é que a gente sai desse tipo de armadilha pensando na análise econômica? Uma excelente pergunta. Inclusive, o modelo anterior, em geral, se proibia, para quase todas as hipóteses, quem fazia o projeto a participar da contratação. E a ideia que está por trás é o quê? É o problema do agente principal. É você evitar que o agente, aquele representado, o contratado, haja para interesse próprio, prejudicando a administração. Isso acontece com vários contratos privados também, como eu citei o caso da advocacia. Ou a gente tem, falando de obras, algo que é até pouco discutido, em geral, arquitetos. Vai contratar um arquiteto e ele recebe uma comissão de acordo, recebe a comissão das lojas pelas suas vendas. O que é que você está, qual o estímulo que ele tem? A gente já comentou antes que a premissa é que ele reage a incentivo e com agente racional. Se ele quiser maximizar a sua remuneração, ele vai recomendar bens mais caros para sua casa e aí você vai terminar tendo um dispêndio maior do que o dispêndio se ele recebesse um valor fixo, por exemplo. Então, você desenhar adequadamente é importante. No caso da mudança da lei que teve, também não é para todos os casos, né? A gente tem em situações pontuais, como a, a, do procedimento de manifestação de interesse, do diálogo competitivo. Nessas situações é possível que o contratado, quem fez o projeto básico participe da segunda fase, ou seja, também não é em todos os casos, mas nessas situações excepcionais, por que que a lei permitiria essa mistura? Porque, por outro lado, se são pessoas diferentes que fazem do mesmo jeito que existe o risco do problema do agente principal, se quem faz um projeto é uma pessoa e quem executa é outra, há também assimetria de informação entre as duas partes. E aí é possível que ah, as duas partes discordem. Imagina, no caso jurídico, se a professora Karen faz um parecer, orienta o gestor para fazer uma coisa, mas depois, se tiver que ela acha que deve ser entrada com medida judicial, mas não é ela que entra com a medida judicial, é um outro colega. E o outro colega discorda, ou tem fundamentos diferentes, ou pensa fundamentos diferentes. Isso pode, às vezes, dar um conflito que gera um prejuízo maior para a administração. Então, por um lado, existe o resguardo
do problema de agência, esse problema da agente principal, mas, por outro, há benefício quando um só. E como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente junta essas duas situações, essas duas consequências não desejadas, para tentar encontrar o melhor resultado possível? Para a administração pública, acho que teve um outro aumento de importância nessa lei, uma outra mudança, que foi o aumento de importância do fiscal do contrato. E aí eu acho que o fiscal do contrato, que muitas vezes é subvalorizado aqui no Brasil, a gente tem muito servidor público que só descobre que é fiscal do contrato quando chega a notificação do TCE pedindo explicação. Ele nem sabia que era fiscal, ou às vezes até assinou o papel lá sem ler, com medo de ser demitido, de mudar de função. Esse fiscal do contrato ele tem um papel importantíssimo para acompanhar essas contratações e reduzir essa simetria de informação da administração pública e do contratado, e da empresa contratada. Então, como é que a gente soluciona? Ou reduz o problema da agente principal em quem faz o projeto, fazer a execução da obra. Tentar desenhar o contrato da melhor forma possível e fiscalizando depois. Para isso, a gente precisa de expertise. A gente da área jurídica, em geral, não tem expertise para esses contratos. Geralmente, contratos de obras. Então, precisa de engenheiros do setor da área técnica específica junto conosco, na fase prévia e na fase de acompanhamento da obra. Na fase prévia, para a gente desenhar as melhores formas do contrato, e na fase posterior, para acompanhar a execução. Certo, eu vou passar aqui alguns comentários, né? A Simone falou, eu acho que ela estava falando ali naquele momento a questão de pregão e de preços, falando sobre imobiliário, fizemos um levantamento e tem um deságio de 70% entre o orçamento e o pregão. Estudos feitos por alguns anos na Câmara Municipal. Impressos chega a 300%. E é geral com muitos pregões, e temos lá um setor de levantamento de preços que age e toma preços com muita metodologia. Parece ser uma tônica desse mercado. Desses dois produtos chega a adrenalizar o pregoeiro. E aqui tem duas perguntas também da Carolina Chichoque. Após uma primeira licitação na modalidade diálogo competitivo, pode-se usar a solução encontrada junto aos licitantes para, nas próximas vezes, realizar outra modalidade de licitação, como pregão? E acho que ela tá indo para outra área ali, não sei o que ela queria na parte de análise econômica. Após uma primeira licitação na modalidade de diálogo competitivo, pode-se utilizar uma solução encontrada junto aos licitantes para, nas próximas vezes, realizar outra modalidade de licitação como pregão? Acho que eu entendi. É que no diálogo competitivo, assim como no procedimento de manifestação de interesse, a primeira fase é para encontrar a solução. E depois tem a fase da disputa de preço. Isso é mais comum, Carolina, na PMI, em procedimento de manifestação de interesse. No diálogo competitivo já está previsto a fase de disputa depois. Na manifestação de interesse, a primeira fase é só para encontrar a solução, e aí depois tem uma outra licitação para contratação. Em geral, a modalidade é concorrência. Mas concorrência e pregão hoje em dia são muito próximos, né? Então, não muda muito em termos práticos. No diálogo competitivo, o próprio procedimento do diálogo competitivo já prevê a disputa posterior. Então, eu suponho que você está comentando aqui, perguntando, no diálogo competitivo, que tenha sido infrutífero, que o resultado final tenha sido não tenha se concluído, mas você, na fase intermediária, você chegou a uma solução. E aí, por algum motivo, os licitantes foram inabilitados, ou o que seja, e a segunda fase você não conseguiu contratar. Se eu posso pegar essa solução e aplicar depois uma nova licitação, eu acredito que sim. Eu não vejo impedimento, já que a solução depois é uma informação comum do processo. Só que se eu tivesse assessorando a empresa, eu ia recomendar depois que a empresa que propôs a solução, que ela entrasse na justiça para ser ressarcida do
da apresentação da solução. Porque no PMI, a manifestação do interesse, 5 empresas apresentam soluções. A administração pública escolhe uma das soluções, solução vencedora, mas ela nem paga. Quem paga depois é, quando for feita a nova licitação, a empresa que vai executar o contrato, que pode ser ela mesma ou não. Aí ela paga o projeto. No caso aqui, que é o diálogo competitivo, você conseguiu a solução quase como que com um PMI, mas não ficou, não definiu o preço. Então eu acho que haveria um ganho aí da administração. Não acho que é impeditivo, não há problema, mas a empresa que propôs a solução, eu acho que ela teria direito a pelo menos um ressarcimento aí pela apresentação do seu projeto. Mas isso é discutível, claro. Professor, e eu tenho aqui uma dúvida. Estou vendo aqui o seu livro, Análise Econômica das Licitações e Contratos, onde também temos o Marcos Nóbrega e o Rony Charles como autores. Eu queria saber como que vocês chegaram à ideia de fazer uma obra sobre esse assunto, né? E também queria saber, eu só encontrei o livro formato digital atualmente. Ainda Ele tem o físico? está esgotado, mas a É. gente já fez a segunda edição. Inclusive, a foto que eu coloquei na apresentação é da segunda edição, que é a capinha verde. A Fórum deve estar lançando agora, esse mês de abril. E a segunda edição está bem melhor do que a primeira, está mais completa. Poxa vida! A, a ideia surgiu, eu sou muito amigo dos dois, de Rony e Marcos, os apresentei. Rony começou a gostar. Rony é um dos grandes autores, talvez o maior autor da nova geração de licitação do Brasil. E aí ele gostava dessa área de economia, mas ele estava engatinhando. Aí começou a fazer o doutorado na UFPE e Marcos Nóbrega ficou como orientador dele. Eles fizeram esse contato. E eu sou muito amigo dos dois. Quando eu estava estudando em Chicago, conversando com eles, aí eu acho que foi Marcos que sugeriu a ideia, ou fui eu, não lembro, para a gente escrever um livro. Por quê? Porque em economia tem muita discussão sobre contratações. Só para ter uma ideia, tem mais de 7 prêmios Nobel que foram direto ou indiretamente ligados à teoria dos leilões ou das contratações, tanto públicas como privadas. Então, isso é um número expressivo, significativo. E aí, poxa, tem muita discussão interessante. E no mundo jurídico brasileiro, a gente tem pouquíssima coisa que utiliza esse raciocínio econômico. Aí depois, quando a gente foi pesquisar, inclusive, assim, não tem nenhum livro, texto de análise econômica das licitações e contratos nos principais idiomas. Assim, nem inglês, nem espanhol, alemão, francês, não tem. Existe um em inglês que é um conjunto de artigos, não é um livro-texto. Isso é um conjunto de artigos para economistas. Em geral, quem escreve isso é economista. E como eu e Marcos, a gente é formado em economia, a gente tentou fazer um misto aí que fosse para o jurista, uma aplicação prática. E aí era correndo, então fazendo a primeira versão ficou mais simples, só para marcar o pé. Eu até falo brincando, cara, que se você olhar o copo meio cheio, é o melhor livro que existe no mundo. Se olhar o copo meio seco, é o pior também. Então, Olha só. tem outro, é o melhor e pior ao mesmo tempo. Mas aí a gente Mas sabe fez a primeira. que me lembra um pouco, e aí pensando em séries de TV, né? Me lembra um pouco Suits. Não sei se tu Sim, conhece, se já conheço assistisse. muito, Me muito lembra um legal. pouco porque eles fazem sempre essa avaliação e dando incentivo e alguma coisa até chegar num acordo, reduzir o prejuízo, reduzir a necessidade de investimento do seu cliente. Então, me É, parece que tem muita aplicação ali, embora o ritmo seja muito rápido e nem sempre se entenda muito bem o contexto jurídico americano da situação, né? perfeito. E aí, até quando a gente estava fazendo o trabalho, por que que não tem nada em inglês sobre o tema, já que é um assunto dominado pelos americanos? Porque, em geral, eles aprendem o direito contratual, de um modo muito. Na prática, é muito de barganha, é muito de negociação. Então, não tem tantas novidades para eles. Porque
eles pensam sempre como negociações e a gente no direito brasileiro não pensa assim, em geral. Uhum. Só que no final das contas, é negociação e negociação é interesse privado. É, tem um livro de direito contratual que eu gosto muito, do professor Cristiano Chaves, saudoso professor Cristiano Chaves, onde ele fala que o novo direito contratual brasileiro são contratos privados. E ele compara com um jogo de frescobol, ao invés de um jogo de tênis, onde é uma relação cooperativa. Eu acho isso bem Uhum. bonitinho, mas eu acho que ele nunca teve na área empresarial fazendo um contrato. Porque é bem, é bem bonitinho, mas na hora que dá, desculpa a expressão, na hora que dá merda, você quer a melhor solução, quer ter desenhado a melhor solução para você. Então, um contrato ele deve ser feito já pensando nas situações extremas, nas situações de saída. Porque senão você, é como isso vale para qualquer contrato, né? Senão você vai fazer um casamento. Por que que existe pacto antinupcial? Não é que você deseja aquilo dali. Ao menos em geral não se deseja quando você vai começar, mas você tem que pensar, se não der certo, como é que eu vou solucionar esse contrato da forma menos impactante possível? Então, É, mesma eu coisa para tenho, mim. eu tenho um amigo que ele disse que o contrato ele deve ser feito com todos os detalhes possíveis e imagináveis daquilo que a gente não gostaria que acontecesse, Perfeito. É exatamente isso. né? Isso Então, vale tanto vale para a vida pessoal. é, e como no direito americano é muito disso, eles já ficam pensando nas negociações, nas formas de solução, que é a teoria da barganha, que é uma área da teoria dos jogos, ou teoria microeconômica também. Então, por Sim, isso que por o isso americano... que em Harvard, por exemplo, eles têm, é muito famoso o curso de negociações e né, Perfeito. de solução de conflitos, porque o cerne deles não é regrar como as coisas vão acontecer, e sim ir pactuando de forma onde há mais possibilidade de transação para se chegar a um ponto comum desejável, né? Perfeito. Aí, Ótimo. imagina, o, o, o pregoeiro, ele pode negociar com os licitantes, né? Como é que vai ser essa negociação? Será que ele tem conhecimento? Será que ele tem expertise? Em geral, pelo que eu já vi, dando curso, eu pergunto aos pregoeiros como é que eles fazem. Eles mandam uma mensagenzinha ou ameaçando, dizendo, ó, por esse preço eu vou considerar inexequível, baixo o preço, ou então perguntando, consegue um preço mais baixo? Aí o cara não responde, ou responde que não. Aí ele pergunta mais uma vez, então tá bom, vai ser isso mesmo. Negociação é É, muito mais do que isso. Negociação é extremamente difícil, tanto na parte teórica, mas principalmente na parte prática. E a gente não tem uma cultura de estudar e de entender bem negociações. exato. Bom, professor, muito obrigada aqui pela sua aula, né? Uma breve introdução de todo esse universo. Eu acredito que a gente precise muito disso para evoluir, para poder usar as nossas pecinhas de Lego da nova lei de licitações da melhor forma possível, fazendo aí uma engenharia para a gente construir o que há de melhor. E eu aviso aqui, já teve mais gente me mandando WhatsApp perguntando se a aula fica gravada. Teve gente que chegou depois, gostou da aula, perdeu o início. Sim, nós gravamos, só nós temos um grande delay para fazer subir a aula pela falta de uma internet dedicada. Então, ela demora um pouquinho para subir, mas a gente vai tentar colocar ela como prioridade, que tem, quando tem licitação, tem muita gente que demanda, muita gente que me falou também, não vou conseguir na aula hoje, mas o tema me interessa. Então, e fica aqui a dica, então, que vai ter o lançamento da segunda edição do livro, eu também vou ficar ligada, porque eu só tenho o livro digital, é um preço bem acessível também ali na Editora Fórum. Professor, muito obrigada. Espero encontrá-lo em outras oportunidades, se não, lá em João Pessoa, no Congresso de Direito Administrativo, nos vemos. Pessoal também agradecendo. Aproveito para E convidar o pessoal também aqui para o congresso do IBDA, que vai ser aqui em João Pessoa, em outubro. É o maior congresso de direito administrativo do Brasil. A professora Karen vem também. É um evento espetacular e vocês ainda têm de brinde conhecer a cidade de João Pessoa, conhecer as praias quentes de João Pessoa.
Aqui é uma cidade espetacular, né? Se eu fosse escolher uma cidade do Nordeste, com certeza escolheria João Pessoa, porque é belíssima. Então tá, gente. Muito obrigada pela audiência. Acompanhe as nossas redes. Na próxima quinta-feira teremos então a questão da terceirização e da Lei 14.133, então também ligada ao tema de licitações e a responsabilidade também do poder público. Então, até uma próxima. Muito obrigada a todos. Um bom dia de trabalho.